Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui mais uma vez no nosso Vivo Papo, na nossa playlist de vídeos, né, da nossa sequência, no nosso quadro, essa é a palavra, quadro, de papos, de conversas que a gente tem aqui. E hoje, como a gente tá no Setembro Amarelo de 2021, não é mesmo? Então a gente vai falar sobre depressão, né? Setembro Amarelo é sobre depressão, então a gente vai ter essa conversa aqui. Faz alguns anos já que eu tenho um canal, eu sou formada há bastante tempo e eu nunca trouxe esse vídeo, não sei porquê, né, mas provavelmente tem a ver com o fato de eu não querer misturar as estações, mas eu tenho trazido cada vez mais assuntos voltados a temas psicológicos de modo geral e vocês têm gostado bastante. Então eu tô aqui de novo pra gente ter essa conversa sobre depressão, tá? Um ponto importante que eu quero falar com vocês, um ponto importante não, na verdade, eu vou pedir pra você antecipadamente, curte, comenta, compartilha, se inscreve por aqui, tá? Lembrando que eu tenho um canal de autoconhecimento que se chama um site de autoconhecimento que se chama dianaleme.com, tá? Os dados estão aqui pra vocês, o link tá aqui pra vocês conhecerem o site, tá? Temos também um site de atendimento psicológico online, que é o CPO, Consulta Psicológica Online.psc.br, também está aqui embaixo pra vocês. Estou à disposição em todos os meus canais. Temos também um Instagram, mas aí o Instagram é voltado mais pra maquiagem, tá? Que é o de makeup, que nem o canal, né? Escreve-se que nem o canal. Todos esses links tá tudo aqui embaixo pra vocês, tá? Bom, vamos falar sobre depressão. Então, né, é um assunto muito delicado, eu pensei bastante se eu trazia esse vídeo ou não, mas eu fiz no Insta uma live com uma amiga minha, não é canal que fala, no perfil dela, e eu senti uma aceitação, assim, razoável, e eu achei que talvez eu pudesse ajudar mais pessoas se eu trouxesse esse tema pro canal, por isso que cá estou, tá? Vai ter também sobre esse tema no site, eu vou fazer um artigo sobre isso, mas eu queria trazer isso pro canal e deixar isso aqui fixo, tá? Tenho que dizer primeiro que sou formada em psicologia desde 2011, tá? Mas eu não sou especialista em depressão, atendi pouquíssimas pessoas com depressão, então tudo isso que eu vou falar pra vocês aqui é o que eu aprendi quando eu fiz o curso, o que eu aprendi quando eu atendi algumas pessoas e também o que eu pesquisei e eu vi que são dados válidos, tá? Dados apenas de fontes confiáveis como Unicamp, como Ministério da Saúde, nada do sitezinho ali da esquina, tá? Então, deixa eu só achar aqui a minha cola, porque tem que ter cola, né, gente? É muita coisa. Seria o quê? Impossível não ter cola pra falar sobre depressão, tá? Eu vou trazer bastante informação aqui pra vocês, então, se você tem dúvida sobre o que é depressão, se você tem dúvida sobre qualquer coisa acerca de depressão, né, esse vídeo pode te ajudar, tá? Como eu disse, eu não sou especialista, então eu não sei tudo sobre depressão, mas eu sei uma boa parte, tenho informações sobre a outra parte e pesquisei a parte que eu não sabia. Então, não tá 100%, porque tem como a gente saber tudo nessa vida, não é mesmo? Mas eu procurei fazer com que esse vídeo fosse o mais completo possível pra informar você, pra ser informativo pra você e pra tentar te ajudar da melhor maneira possível, certo? Muito bem! Primeiro de tudo, vamos começar a falar sobre depressão falando que não tem cura, tá? Pelo menos não comprovado cientificamente até este momento, setembro de 2021. Pode ser que se você ver esse vídeo, sei lá, daqui a uns 10 anos, pode ser, se Deus quiser, que já tenha encontrado a cura, mas até o momento não temos cura, tá? E tudo que a gente vai falar sobre tratamentos e tudo mais tem mais a ver com o fato de você poder ter qualidade de vida apesar de ter depressão, tá? Então, é possível. E a gente vai conversar bastante sobre isso nesse vídeo, tá? Então, primeira coisa, o que é a depressão, né? Normalmente, nem sempre, tá? Porque quando a gente fala de pessoas, nada é regra, mas normalmente a depressão é uma disfunção física no seu cérebro, né? É uma disfunção física, realmente ela não é uma doença que pode ser só originada de forma psicológica, não, tá? Ela pode ter sim origem física, e como toda doença de origem física, precisa de tratamento medicamentoso, e a gente já vai falar sobre isso também, tá? Então, primeira coisa que eu queria falar sobre a depressão, né? A depressão é essa disfunção que eu falei pra vocês, eu tô indo pra baixo porque eu tenho que ler, porque não dá pra gravar tudo, é muita coisa. Então, a depressão é comprovada por desequilíbrio químico, ou seja, exatamente isso que eu falei, tá? É essa disfunção física que acontece no nosso cérebro que faz com que a gente desenvolva a depressão, tá? O que é essa disfunção? Como eu volto a dizer, tá? Não é padrão, gente, pelo amor de Deus, mas de modo geral, tá? O que é essa disfunção? Então, na verdade, as causas principais
da depressão, segundo o Ministério da Saúde, é a genética, a bioquímica cerebral, que seria a deficiência de substâncias cerebrais que são neurotransmissores, sendo a noradrenalina, serotonina e dopamina, tá? Que esses 3 fatores, eles envolvem diretamente o sono, a regulação da... E agora? Que nem eu tô entendendo o que eu escrevi, peraí. Da atividade motora e o apetite. Então, ele tem a ver. Então, tudo você pode... E também eu sei que ele mexe com o humor, tá? Então, são fatores. Então, normalmente, pessoas com depressão podem dormir mais ou menos, tá? Podem não conseguir executar as suas atividades normais, pode ter um cansaço mais rápido do que uma pessoa que não tem depressão, tá? E pode ter essa questão do apetite, né? De comer mais, comer menos, não comer, né? Tudo esses são fatores que podem acontecer. Isso é a disfunção física que acontece, tá? Um outro fator que pode aumentar em 75% de chance de você ter depressão é a falta da vitamina C, tá? Ela é um fator de risco em 75%, sim, né? E os fatores que podem contribuir para a depressão normalmente são disfunção hormonal, doenças cardiovasculares e endócrinas, ansiedade crônica, tá? Lembrando que tudo que a gente fala que é crônico não tem cura, tá? Então é uma ansiedade que você só tem como tratar e procurar conviver com ela, mas você não tem como curá-la, né? Então, ansiedade crônica, estresse crônico, mesma coisa, e traumas psicológicos. Tem mais fatores, tá? Esses aqui foram alguns dos principais que eu achei que não se fala psicologuês, não é mesmo? Aí, uma outra informação que eu queria muito passar pra vocês, só pra vocês terem uma noção do quanto essa doença acomete pessoas, né? Ao longo do mundo todo, né? Eu levantei essas estatísticas, tá? No site do HC da Unicamp, e ele fala que mais de 350 milhões de pessoas do mundo têm depressão, né? De acordo com essa pesquisa da Unicamp, do HC da Unicamp. Então, assim, é muita gente. É muita gente, isso pensando que essas pessoas são as que procuram ajuda, né? Imagina as que não procuram. Então, é bem importante a gente entender a importância de, se você tá vendo alguém sofrer de depressão perto de você, ou se você tem a depressão, é importante que você procure ajuda para que você possa ter uma qualidade de vida maior. Porque acredite, por mais que para você que tá nesse momento imersa nessa doença, por mais que você talvez não veja saída, tá? Não tem como curar realmente, mas tem como você viver bem, tem como você viver normalmente, tá? Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui de pesquisas. 59% das pessoas no Brasil têm depressão, de acordo com a CNN, tá? E é isso. Das pesquisas que eu fiz, esses eu acho que eram os dados mais expressivos, né? Além disso daqui, o que a gente pode falar, né? Eu vou falar com vocês agora os tipos de depressão e alguns sintomas da depressão, né? Então, vamos lá. A gente começa a falar... antes de tudo... todas essas informações que eu vou passar pra vocês a partir de agora, dos tipos de depressão, sintomas, tudo isso, tá sendo tirado do CID-10, tá? Pode ser que tenha uma edição nova, essa edição aqui, deixa eu ver se fala. Não sei, não tá falando a edição. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Sobre a edição, não está falando sobre a edição. A reimpressão de 2008, tá? Então, pode ser que tenham tido atualizações e tudo mais. Não comprei um outro CID, porque a verdade é que, né, enfim, eu nem uso tanto isso nos meus atendimentos. Eu tenho porque preciso ter, né? Mas, enfim, então, esse aqui é o CID-10. Para quem não conhece, ele é a classificação de transtornos mentais e de comportamento, tá? Basicamente, isso aqui é a referência de todos os psiquiatras, inclusive para fechar um diagnóstico, tá? Que nós, psicólogos, temos que ter por conta dos sintomas e tudo isso, até para poder indicar para um psiquiatra, não é mesmo? Então, vamos lá. A gente começa a falar de episódio depressivo, então, tem alguns tipos, tá? Eu vou falar para vocês primeiro os principais sintomas... Eu tô tão desajeitada com esse cabelo, pera. Eu vou falar pra vocês primeiro, então, os principais, os sintomas mais comuns, tá? Sobre o episódio depressivo. Deixa eu explicar pra vocês. Episódio depressivo, no caso, é o quadro de depressão, tá? Mais pra frente, a gente vai falar das crises depressivas, que são aí, sim, pontuais, tá? São realmente pontuais, ou seja, é quando você seria o que a gente classifica como surto. Então, surtos depressivos são pontuais, que são as crises, né? E o episódio é o quadro em si, tá? Então, vamos lá.
Vou ler primeiro esse trecho inteiro e depois eu vou falar os sintomas para vocês. Em episódios depressivos típicos de todas as variedades descritas abaixo, leve, moderado e grave, o indivíduo usualmente sofre de humor deprimido, perda de interesse e prazer e energia reduzida, levando a uma fatigabilidade aumentada e atividade diminuída. Cansaço marcante após esforços apenas leves é comum, tá? Que é aquilo que a gente falou daqueles hormônios que eu falei, né? Que é... Cadê minha cola? Deixa eu ver se eu acho que eu não gravei o nome dos hormônios. É a noradrenalina, noradrenalina, serotonina e dopamina, né? Então, é realmente a disfunção desses hormônios e pode acarretar em todos esses fatores que eu falei agora e nos que eu vou falar ainda, tá? Então, vamos lá. Os sintomas, além desses que eu falei, né? Então, eu vou repetir. Sofre de humor deprimido, perda de interesse e prazer e energia, reduzida levando a uma fatigabilidade aumentada e atividade diminuída. Cansaço marcante após esforços apenas comuns, assim, né? Cansaço marcante após esforços leves. Após esforços apenas leves é comum. Então, ou seja, você faz pouquíssima coisa e fica com um cansaço muito, muito grande, tá? Isso pode ser um sintoma da depressão. Como você vai saber, com tudo isso que eu vou falar, se você tem depressão ou não? Se você identificar esses sintomas que eu vou falar pra você e você tiver pelo menos uns 2 ou 3, aí você pode ficar de olho. Se tiver todos, é recomendável que você procure ajuda o mais rápido possível, para que você se sinta melhor mesmo no seu dia a dia, tá? Não é uma regra que eu estou aqui inventando, é só para que você tenha uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, tá? E se você tiver poucos desses sintomas, mas você quiser tirar a prova disso, você pode procurar um psiquiatra e conversar com ele para entender um pouco melhor isso, tá? Então, tirando esses fatores que eu falei para vocês, né? Esses sintomas que eu falei, a gente vai falar de outros fatores que são mais comuns, tá? Concentração e atenção reduzidas, autoestima e autoconfiança reduzidas, ideias de culpa e inutilidade, mesmo em um tipo leve de episódio, ou seja, mesmo que você se sinta culpado e inútil em pequenas quantidades. Não precisa ser uma coisa de você se sentir culpado pela vida inteira, entendeu? Não precisa ser nada muito grande para que isso seja contado, tá? Como sintoma, tá? Visões desoladas e pessimistas do futuro, ou seja, se você é uma pessoa que não vê nada de bom na vida, que para tudo que você olha você só vê coisas ruins, este pode ser um fator, tá? Pode ser um sintoma. Ideias ou atos autolesivos ou suicídio, ou seja, você gostar de infringir dor a você mesmo, seja com o que for, seja como for. Tem muitas formas de se fazer isso, então não tem um padrão, tá? Mas se você é uma pessoa que gosta de se fazer sofrer de alguma forma, pode estar sim ligado à depressão, tá? Sono perturbado, não preciso dizer, né? Sono desregulado, você dorme mais ou menos, mas mesmo assim não descansa, ou tem sonos que você não consegue relaxar, vamos dizer assim, entendeu? Pode ser característica. Apetite diminuído, deixa eu ver se acabou. E apetite diminuído, né? Basicamente, tá? Fala muito mais coisa, mas como eu disse, eu não vou entrar em detalhes, porque é muita coisa realmente, tá? A ideia é só pincelar para que vocês conheçam um pouco mais sobre o assunto. Então, isso é o que caracteriza o diagnóstico da depressão, tá? Esses sintomas mais comuns, o que não quer dizer que você tenha que ter todos para ter depressão, tá? Não. Pode ser que com 2 ou 3 sintomas você já tenha, ou até às vezes com 1. Tudo depende muito de como isso repercute em você e o quanto você percebe que isso te altera, tá? Aí a gente vai começar a falar agora, então, dos outros tipos. Esse seria o tipo de entrada, vamos dizer assim, o básico, né? Aí depois a gente vai ter episódio depressivo leve, né? Onde as diretrizes diagnósticas são humor deprimido, perda de interesse, prazer, fatigabilidade aumentada. São usualmente tidos como sintomas mais típicos de depressão e por pelo menos 2 meses, né? E por mais 2 sintomas daqueles outros que a gente falou, pelo menos mais 2 sintomas descritos. Ou seja, você tem que ter pelo menos o humor deprimido, a perda de interesse e prazer e a fatigabilidade aumentada, aliado a mais 2 daqueles que eu falei. Agora, se você tiver todos esses fatores mais 2 desses outros que eu mencionei, significa que você possivelmente tem um episódio de depressão leve, ou seja, você tem o quadro depressivo leve, tá? Que pode, inclusive, não ter nenhuma como se diz? Pode não ter necessariamente um cunho físico no sentido de você ter essa disfunção, como pode, tanto pode quanto não pode, mas normalmente leve pode ser uma fase, pode ser alguma coisa mais suave, o que não quer dizer que tenha cura, tá? Não é porque é mais leve que tem cura, não tem cura, tá?
mas tem como tratar, a gente já chega nessa parte, como eu já disse. Então, episódio depressivo leve, né? Depois a gente fala episódio depressivo moderado, diretrizes diagnósticas. Pelo menos 2 dos 3 sintomas mais típicos anotados para episódio depressivo leve. Ou seja, aquele lance de humor e fatigabilidade, né? Humor deprimido, perda de interesse, prazer e fatigabilidade aumentada, mais 3 daqueles outros que eu falei. Concentração e atenção, aqueles todos que eu falei, esses 2, mais 3 daquele, caracteriza a depressão leve, episódio depressivo leve, tá? Leve não, perdão, moderado. Episódio de depressão moderado, tá? Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos. Em um episódio depressivo grave, o paciente usualmente apresenta angústia ou agitação considerável, a menos que retardo seja um aspecto marcante. Perda de autoestima ou sentimentos de inutilidade e culpa provavelmente são proeminentes e o suicídio é um perigo marcante nos casos particularmente graves. Ou seja, a partir daqui, de episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, já fica um pouco mais sério a questão do suicídio. A partir daqui, isso já pode acontecer dessa pessoa que tem essa depressão ter tendência suicida, tá? Todos podem, mas esse já começa a ser um pouco mais severo. As diretrizes diagnósticas desse caso são todos os sintomas típicos anotados para depressivo leve e moderado, como a gente já falou, ou seja, seria aquele questão do humor, fatigabilidade que eu já falei e tal, mais os incluído no depressivo moderado, mais 3 dele e mais 3... Não, perdão, mais 3 dele... mais 3 do moderado e mais 3 além do moderado, caracteriza o depressivo grave sem sintomas psicóticos, tá? Então, ou seja, 6 daquela listinha que eu falei, mais os outros que eu tinha mencionado, tá? Então, então durante um episódio depressivo grave, né, é muito improvável que o paciente seja capaz de continuar com as suas atividades sociais, laborativas ou domésticas, exceto em uma extensão muito limitada, tá? Enfim, basicamente é isso, tá? Isso aqui inclui episódios de depressão agitada, melancolia ou depressão vital sem sintomas psicóticos, ou seja, é o tipo de... já é grave, mas não traz nenhum sintoma psicótico, tá? Quando a gente fala de episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, as diretrizes diagnósticas são um episódio depressivo grave, o qual satisfaz os critérios dados acima, que eu acabei de falar, né? E no qual delírios, alucinações e estupor depressivo estão presentes. Os delírios usualmente envolvem ideias de pecado, pobreza ou desastres eminentes pelos quais o paciente pode assumir a responsabilidade. Alucinações auditivas ou olfativas são usualmente de vozes difamatórias ou acusativas, ou de sujeira apodrecida ou carne em decomposição. Retardo psicomotor grave pode evoluir para estupor. Se necessário, delírios ou alucinações podem ser especificados como humor congruentes e humor incongruentes. Ou seja, a gente já tá falando aqui de, basicamente, influências externas inexistentes, vamos dizer assim, no sentido de que realmente você tem essa manifestação dentro de você, onde você sente esses cheiros, esses lanços olfativos um pouco mais sérios e esses cheiros não estão acontecendo ali fisicamente, você sente, mas eles não existem, né? Ou você pode ter delírios delírios nesse sentido, ou vozes, né? Vozes que falam pra você coisas voltadas acerca disso que a gente falou, né? De ideias de pecado, pobreza, desastres, enfim, né? Acerca disso. Isso é um episódio depressivo grave com sintomas psicóticos. Ou seja, pra você entender, se você tem esse episódio, você tem que juntar todos aqueles sintomas do moderado com o grave, né? Ou seja, aquela característica de estupor, de fatigabilidade, tudo aquilo, mais aqueles primeiros sintomas lá atrás que eu falei, né? Aliados a visões e delírios, tá? Aí sim você está classificado com episódio depressivo grave com sintomas psicóticos. Não é tão comum, tá? Ou pelo menos as pessoas ainda podem não ter descoberto também, mas pode acontecer e se isso for o seu caso, basta procurar ajuda que é possível você viver bem, tá? Aí, outros episódios depressivos, né? Então, ou seja, tem episódios que a gente não tem que a gente ainda não tem registrado aqui, mas que podem acontecer. Então, são
episódios aleatórios, vamos dizer assim. Aleatórios não, né? Que outros episódios mesmo, que não, a gente não encontra aqui, né? Episódio depressivo não especificado, que é a mesma coisa, né? São episódios que a gente ainda não tem registrado, né? No CID, mas que eles não quer dizer que eles não existam e não quer dizer que a gente não, eles não sejam válidos, tá? Só quer dizer que eles não estão aqui. Então, se você acha que se você tem aqueles sintomas lá de trás que eu falei, a maioria deles e você não encontrou aqui, você acha que por isso você não tem depressão, então não, tá? Você pode ter e você pode estar incluído nessa questão de episódio depressivo não especificado, tá? Transtorno depressivo recorrente. O que é recorrente? É aquilo que você aparentemente tratou e aquilo ficou remoto e aí ele volta, ele reincide, né? Ele volta não, perdão. Não, tá certo, ele fica voltando, né? Então, ele recorre. Então, toda vez que você, vamos supor, você tava no episódio depressivo complicado, você medicou, fez terapia, tudo bonitinho, aí essa depressão deu uma reincendida, né? Deu uma diminuída, ficou estável, vamos dizer assim. Aí, daqui a pouco, ela volta. Aí, daqui a pouco, ela fica estável de novo, aí, daqui a pouco, ela volta, tá? Isso seria o recorrente, seria que vai e volta, tá? Ele é caracterizado por episódios repetidos de depressão, como especificado no episódio depressivo leve, moderado ou grave, sem qualquer história de episódios independentes de elevação do humor e hiperatividade que preencham os critérios para mania e de humor. Hiperatividade preenche, não, tá certo. E, contudo, categoria ainda deve ser usada. Isso aqui é outra coisa que não cabe aqui, tá? Mas, basicamente, então, que pra quem tem esse episódio, ele pode ser tanto leve, quanto moderado, quanto grave, ele pode recorrer, né? Então, ele pode voltar. Ou até mesmo no próprio tratamento, você tem isso desses episódios, você começou seu tratamento e você percebeu que deu reduziu, você ficou mais estável e daqui a pouco ele voltou no meio do seu tratamento. Isso é uma depressão recorrente, tá? Depois... Ele fala, transtorno depressivo recorrente, episódio atual leve, tá? Não vou detalhar esses, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Transtorno, e mesmo porque é psicologia, esse realmente aqui é mais complicado de explicar, tá? Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado, ou seja, episódio atual, transtorno depressivo recorrente, episódio atual, normalmente tem a ver com o fato de que ele pode recorrer no leve, no moderado, quanto no grave. Então, é basicamente isso, tá? Você pode ter essa recorrência dessa depressão moderada, leve ou grave. É isso que ele tá falando aqui, tá? Aí, a gente pode falar do transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave, sem sintoma psicótico e com sintoma psicótico. Mesma questão de você ter delírios, enfim, né? Deixa eu ver se aqui aparece mais alguma coisa. Não. Mas aqui diz que para que você tenha certeza de que tem sintomas psicóticos, ele tem que ter durado no mínimo 2 semanas, tá? E devem ter sido separados por pelo menos vários meses sem perturbação significativa do humor. Então, é uma coisa bem importante, tá? Transtorno depressivo recorrente atualmente em remissão, ou seja, você tem essa questão da depressão, da crise depressiva, né, mais forte, ficar indo e voltando, e aí ela entra em remissão, ou seja, ela começa a regredir no sentido de ficar mais estável. Não quer dizer que você não vai ter, tá? O que pode acontecer é, você tem uma depressão grave, e aí você faz o tratamento, ela fica moderada, você faz o tratamento, continua fazendo tratamento, ela fica leve. Isso pode acontecer, tá? Não que vá acontecer, mas pode, tá? E aí, por exemplo, você pode ter acontecido isso com você, tá em remissão, o que significa que você vai estar no seu dia a dia, você vai estar, digamos assim, regular, sabe? Você não vai ter tanta influência da depressão assim nos seus dias, e isso faz com que ela esteja em remissão. Se isso estiver acontecendo, sei lá, vamos supor, você tá fazendo tratamento há, 2 anos, então provavelmente já tá em remissão, tá? É muito particular, mas quando é mais tempo, é por anos que a gente tá falando, tá? Os transtornos depressivos recorrentes, transtorno depressivo recorrente não especificado, mesma coisa, tá? E aí depois, deixa eu ver se a gente fala de mais alguma coisa. Não, e aí acabou, tá? Então, basicamente, só pra vocês entenderem, o episódio depressivo, ele começa nesses fatores que eu falei, aliando 1 ou 2 desses fatores que a gente conversou, 1 ou 2, mas aí pra você falar, não, tenho depressão, é um desses fatores ou 2. Aí, pra você ter uma depressão moderada, mais fatores, tá? Aí são esses fatores e mais 3 ou 4, sabe assim? E aí, conforme você for juntando mais desses sintomas, né? E aliado aos outros fatores que eu falei em cada episódio, né?
significa que você tem aquele tipo de depressão. Então, se você tem uma depressão moderada, você vai ter os fatores que apresentam na moderada mais esses primeiros fatores e assim vai. Então, eu vou só repetir para vocês os sintomas mais comuns para que isso fique bem presente na cabeça de vocês, caso vocês ainda tenham dúvida, tá? Então, vamos lá. Concentração e atenção reduzida. Autoestima e autoconfiança reduzida, ideia de culpa e inutilidade, mesmo em tipo leve de episódio, visões desoladas e pessimistas do futuro, ideias ou atos autolesivos ou suicídio, sono perturbado e apetite diminuído. Esses são os fatores mais comuns da depressão, tá? Aí, deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar aqui. Muito bem, agora vamos falar sobre a importância dos tratamentos, tá? Bom, eu não deveria precisar falar sobre isso porque é meio óbvio, né? Se você não tá satisfeito, se você tá incomodado com alguma coisa, se você... Isso de modo geral, não tô nem só falando da depressão, mas se você não tá legal, obviamente procure tratamento porque tem como melhorar. No caso da depressão, ainda mais, tá? Tem como você ter uma vida absolutamente normal, como se você não tivesse depressão, mediante a tratamento. Quais são esses tratamentos, tá? Os mais comuns são tratamentos com psiquiatras, né? Você procurar um psiquiatra, né? E aliado a esse tratamento que ele te passar, que pode ser medicamentoso ou não, com terapia, tá? Então, a terapia aqui é obrigatória. Por quê? Porque com a terapia você consegue entender o que acontece com você e você consegue entender quais são os gatilhos que faz com que você tenha a crise depressiva, porque todo depressivo, quer dizer, todo não, a maioria dos depressivos tem crises depressivas. E essa crise depressiva, ela normalmente, tá? Não é 100%, mas ela normalmente vem com alguns gatilhos. Quando você se conhece, quando você tem essa questão do autoconhecimento, você tá fazendo terapia, então você já se conhece um pouco, você consegue entender quais são esses gatilhos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode, inclusive, controlar uma crise e você pode sofrer menos e expor menos as pessoas que convivem com você a essa crise também, tá? Então, e sem contar que você pode, com isso, ter uma vida normal, né? Como se você não tivesse depressão, ou seja, qualidade de vida, tá? Assim, o que a gente pode dizer, comprovado cientificamente com eficácia, são esses dois tratamentos em comum, tá? Então, terapia e medicamento. Eu quero aqui falar de medicamento, uma coisa muito importante. Primeiro, medicamento, você não se autoprescreve. Ou seja, você tem um amiguinho com depressão e você acha que você tá com depressão. Aí você fala, eu também acho que eu tô. Aí você vai e toma o remédio desse amiguinho achando que vai te ajudar. Não faça isso. Pelo amor de Deus, não toma remédio sem prescrição médica, tá? Não é uma dor de cabeça. Os efeitos colaterais não são os efeitos colaterais de um remédio, de uma dor de cabeça. A gente nem consegue mensurar. Cada remédio tem um tipo de efeito colateral. Então, não é assim que se toma remédio para esse tipo de doença, tá? Se você tem depressão, você vai procurar um psiquiatra para entender o que tá acontecendo, para ver se é seu caso. É necessário tomar uma medicação e vai fazer um tratamento em paralelo com psicólogos, tá? Para isso nós estamos aqui, tá? Então, não se automedique, pelo amor de Deus, isso é muito importante. Muito importante mesmo, é a sua vida que pode custar. Ou se você indicar o que você toma para outras pessoas, é a vida dessas pessoas que para quem você tá indicando que pode custar. Então, não façam isso, por favor. É muito sério, tá? É muito sério isso. A gente não tá falando de uma dor de cabeça, a gente não tá falando de uma dor de estômago, a gente não tá falando de uma coisa mais simples, a gente tá falando de depressão, que pode sim matar, pode sim gerar um quadro suicida, pode sim, tá? Dentro desses surtos que a gente fala, pode ter uma série pode englobar uma série de atitudes, uma série de coisas que a gente nem sabe dentro dessa depressão. Então, é muito importante que, se você sabe que você tem depressão, procure ajuda, não espere piorar, tá? E se você conhece alguém da sua família, algum amigo seu, alguma amiga, seu namorado, sua namorada, sei lá, se você conhece alguém que tem depressão, eu vou te falar agora o que você não diz pra essa pessoa, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, você não vai diminuir o que a pessoa sente, tá? Então, você não vai falar, a pessoa vem, vamos supor, você perguntou pra ela ou como ela tá se sentindo, você percebeu que tem alguma coisa errada e ela resolveu por acaso, porque isso não necessariamente pode acontecer, tá? Mas ela resolveu por acaso se abrir com você, você não vai falar pra ela, eu sei o que você tá sentindo. Não, você não sabe o que ela tá sentindo porque você não tem depressão, então você não tem como saber o que é e o que a pessoa está sentindo. E mesmo que você tenha, em cada pessoa pode ser de um jeito, então não tem como você saber como aquela pessoa se sente. O que você faz
com pessoas que têm depressão, você acolhe. Ou seja, escuta e fica quieto. E dá apoio. Se você percebe que a pessoa precisa de ajuda e por algum motivo ela não consegue procurar essa ajuda sozinha, então você se oferece pra ir com essa pessoa. Tá? Você não diz pra ela o que ela vai fazer. Você não vai falar pra ela, então você vai fazer isso, isso, isso. Não, você não vai fazer isso. Você vai dar suporte. Você vai acolher, tá? Exceto se essa pessoa der abertura pra você. Exceto se essa pessoa virar pra você, eu não sei mais o que fazer, eu preciso melhorar, qualquer coisa do tipo, você fala. Então, vamos procurar um psiquiatra junto, vamos procurar um psicólogo junto, porque é o que vai te ajudar a ficar bem. É isso que você vai falar. Você não vai falar que você sabe o que ela tá sentindo porque você não sabe o que ela tá sentindo. Você não vai falar que você entende porque você não entende. Você não vai falar que é frescura, que é preguiça, porque não é. É doença, tá? É doença e é sério. Pode matar. O que você falar pode custar a vida dessa pessoa, tá? Então, é bem importante que a gente se conscientize, que a gente se responsabilize pelos nossos atos, tá? Quando a gente fala de pessoas com depressão, a nossa palavra, a nossa forma de tratar essa pessoa pode ser vital. Ou seja, se você tratar essa pessoa de uma maneira que faça com que ela se sinta pior, você pode causar o suicídio. Entende a gravidade do negócio? Então, assim, muito cuidado. Você percebeu que alguma pessoa tem depressão? Se você não se sente à vontade ou apto para fazer isso, fale com alguém que possa ajudar essa pessoa, mas não no sentido de dizer o que fazer. Pra ela o que fazer, tá? Mas no sentido de acolher, no sentido de falar, então, vamos junto procurar ajuda? Então, vamos. Eu não vou falar pra você que eu sei como você tá se sentindo, porque eu não sei, mas eu tô aqui. Isso é uma boa coisa de você falar. Não é uma boa coisa você falar, eu sei o que eu tô sentindo. Não, se você não tem depressão, e mesmo que você tenha, como eu já disse, não, você não sabe o que ela tá sentindo, não, você não sabe o que é, tá? E volto a reiterar, não é preguiça. Tá? Depressão não é preguiça, depressão não é corpo mole, depressão não é nada que a pessoa tenha como controlar, entende? A pessoa não tem como controlar, a pessoa pode procurar ajuda pra tratar, mas como controlar ela não tem, então não diga pra ela que é preguiça, tá? Não diga, não menospreze essa pessoa, tá? E basicamente, eu encerro o vídeo por aqui com todas essas dicas, todas essas informações. Eu acredito que ficou bastante claro, né? Tudo isso que eu trouxe sobre depressão. Reitero que a importância do tratamento da depressão é vital, porque pode sim custar a sua vida ou a vida de quem você ama, tá? E sim, pra quem tá me assistindo e tem depressão e não sabe, tá desesperado e acha que não tem esperança, que a vida não tem jeito, gente, tem, tá? Tem como viver bem, tem como ter uma vida normal tendo depressão se você fizer os tratamentos corretos, se você procurar ajuda. Então, procure ajuda. Eu, como psicóloga, estou aqui à disposição de vocês. Meu site tá aqui, meu WhatsApp tá aqui, pode me chamar a qualquer hora que eu vou atender, tá? E... o que eu ia falar? É isso. Eu acho que é isso, acho que eu falei tudo, certo? Então, eu espero de coração que esse vídeo ajude quem precisa de ajuda, que informe o maior número de pessoas possíveis, tá? É bem importante esse tema, a gente tá vivendo um momento onde a depressão tá cada vez maior, né, mais perceptível e mais firme na nossa sociedade, então é muito, muito importante mesmo que a gente olhe pra isso, tá? Outra coisa que desculpa falar um parênteses, mas que eu aqui, né, assim... me lembrei que eu não falei, outra coisa que você pode fazer pra ajudar uma pessoa que tá com depressão é só olhar pra ela, tá? Olhar no sentido não de olhar e ficar secando, mas olhar no sentido de dar atenção. Presta atenção naquela pessoa. Se importe verdadeiramente com aquela pessoa, sabe? Faça o que você puder pra salvar aquela vida, gente, é uma vida, tá? E agora sim, eu espero muito mesmo que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, qualquer informação, pode me chamar no WhatsApp, que vai estar aqui no meu site, tá? Eu tenho 2 sites, né? Um site onde eu coloco os artigos sobre psicologia de modo geral, autoconhecimento, enfim. E eu tenho o meu site de atendimento, que, como eu disse, é o consultapsicologicaonline.psc.br, que também está aqui, tá? Qualquer dúvida que você tenha, tem um formulário lá que você pode preencher e me mandar, tá? Ou você pode me chamar no WhatsApp também, certo? E é isso, minha gente, é isso. Eu realmente espero ter ajudado o maior número de pessoas. Se não ficou claro, se ficou alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu tenha dito nesse vídeo, pode deixar aqui embaixo pra mim que eu respondo vocês, como todos os outros vídeos, não é mesmo? E este é o nosso Papo de Quinta por hoje. Espero de coração mesmo que tenha ajudado, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo.